Então, bom dia a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, com você, comigo, e que o Senhor Jesus possa nos ajudar a enxergar esse lindo e maravilhoso sermão, que possamos, neste momento, vamos covar as nossas frontes, neste momento, para que o Espírito Santo nos dê discernimento para entender a sua grandiosa mensagem. Querido Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer pelo teu grande amor, Senhor. Não somos dignos e nem merecedores, mas muito obrigado, Senhor, porque Jesus Cristo é digno. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não olha para nós, mas olha para Jesus. Muito obrigado, Senhor, porque Jesus Cristo foi enviado. Cristo Jesus foi nos dado como um presente, como um dom. Que possamos receber essa vida, meu Deus. Que essa vida possa se manifestar em nós, da mesma forma como ela foi manifestada há 2000 anos atrás na minha carne. Senhor, nos ajude, Senhor, a compreender os mistérios incomparáveis, Senhor, da mensagem da justiça de Cristo. Permaneça conosco, dai-nos a tua graça, o teu amor e a tua paz. São estas bênçãos que nós pedimos, desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Sim. Amém. Nós iremos estudar que tudo que foi feito na vida de Jesus foi feito na minha e na sua vida. A Bíblia Sagrada, no livro de Colossenses, capítulo 2, verso 10, nos dá a garantia de que nós estamos completos em quem? Nós estamos completos nele, estamos perfeitos nele, cheios nele, em Cristo. Hebreus capítulo 7, verso 9, verso 10, a palavra de Deus diz: E como posso dizer assim? Levi também, que recebe dízimos, pagou dízimos em Abraão, pois ele ainda estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque o encontrou. Quem é Levi? Levi é bisneto de Abraão. E a Bíblia nos diz que quando Abraão estava entregando dízimos, o que estava acontecendo? Levi estava entregando dízimos em Abraão. Mas Levi nem existia. Levi nem sequer pensava em existir. Levi veio depois de 400, eu creio 400 e poucos, acho que uns 200, 300 e poucos anos depois de Abraão. Certo? Veio Abraão, Isaac, e aí Jacó, né, que é Israel, e ali teve os seus filhos. Mas a Bíblia diz que quando Abraão estava entregando o dízimo para Melquisedeque, Deus estava olhando como se Levi estivesse entregando o dízimo. Então, nós estamos usando dessa alegoria, nós estamos usando dessa ilustração, que da mesma forma como Levi nem existia, e Abraão, e ele estava entregando o dízimo na pessoa de Abraão, Levi é da descendência de Abraão, ali bisneto, né, neto, bisneto, na verdade, Jacó é neto de Abraão, e Levi é bisneto, né, de Abraão. Então, quando a Bíblia está nos afirmando que quando Abraão estava entregando o dízimo, o seu bisneto estava entregando o dízimo na pessoa de Abraão. Levi estava sendo contado entregando dízimos na pessoa do seu bisavô Abraão. Então, queridos, quando Abraão pagou dízimos a Melquisedeque, Levi pagou dízimos nele, em Abraão, pois ele estava nos lombos de seu pai quando Melquisedeque o encontrou. Tudo que Abraão fez, Levi fez nele. Ou seja, tudo que Abraão estava fazendo, Deus olhava como se Levi estivesse fazendo. Só que Levi ainda não existia. Então, da mesma forma como Paulo usa essa alegoria, da mesma forma é conosco e Cristo. Tudo que Cristo estava fazendo, nós estávamos fazendo.
mesmo sem existir. Então, tudo que Jesus Cristo estava desenvolvendo, nós estávamos desenvolvendo. Quando Abraão entregava o dízimo, Deus olhava Levi entregando o dízimo na pessoa de Abraão. Quando Jesus Cristo obedecia, Deus olhava toda a humanidade obedecendo na pessoa de Cristo Jesus. Da mesma forma como Deus olhava toda a humanidade na pessoa de Adão, Deus não olhava apenas uma pessoa, não. Quando Deus olhou para o ventre de Rebeca, Deus viu duas nações. Então ele não viu duas pessoas. Ele não viu Esaú e Jacó. A Bíblia diz que ele viu duas nações. Ou seja, Deus já olhava para Jacó não de forma individual. Deus olhava todas as nações em Esaú e Deus olhava todas as nações em Jacó. É por isso que a Bíblia vai usar a expressão que Deus ele viu duas nações no ventre de Sara, a nação de Esaú e a nação de Jacó. Então, em Adão, todos nós éramos enxergados. Nós estávamos unidos, grudados, uma só carne com o nosso pai Adão. E assim como nós não escolhemos transgredir, nós também não escolhemos obedecer em Cristo. Foi algo sem o nosso consentimento. Mas da mesma forma como a gente não escolheu pecar, nós também não escolhemos obedecer para a justiça. Nós também não escolhemos o sacrifício de Jesus. Nós também não estávamos lá para escolher, mas ele fez. Glória a Deus, Então, aleluia. então quando Deus olhava para Adão, Deus via todo mundo em Adão. Deus olhava uma nação em Adão. Adão era o cabeça, tanto é que se Eva só tivesse pecado, Cristo daria uma outra esposa para Adão e viria e morreria apenas por Eva. Adão, o mundo não estaria assim. Então, Adão era o representante de Eva. Então, da mesma forma como Adão representou Eva ao comer do fruto e eles dois caíram, da mesma forma, Adão é o meu e o teu representante, foi o meu e o teu representante. Então, Deus enxergava cada um de nós em Adão. Nós estávamos lá em Adão quando nós transgredimos. Mas o interessante, queridos, é que quando Adão estava desobedecendo, vamos trazer aqui essa ilustração de Levi e Abraão. Abraão entregava dízimo, Deus não via apenas Abraão. Deus via a sua posteridade entregando o dízimo nele. Então, da mesma forma como nós estávamos em Adão, e nós, quando Adão comeu do fruto, nós estávamos também comendo do fruto em Adão, Deus olhou toda a humanidade, em Cristo Deus também nos viu obedecendo. Em Cristo Deus também nos viu cumprindo todos os mandamentos de Deus. Então, queridos, da mesma forma, vamos repetir isso aqui para isso aqui ficar na nossa mente. Porque isso aqui é lindo demais. Nós precisamos entender que nós já estamos salvos. Nós precisamos entender que nós já nascemos em uma atmosfera de graça. Nós precisamos entender que nós já temos a salvação. A nossa salvação já foi operada em Jesus Cristo. Então, da mesma forma como Abraão, como Deus enxergava Levi na pessoa de Abraão, quando Cristo estava em oração, Roberto, no monte, Deus olhava o Roberto em oração. Deus olhava toda a humanidade em oração. E nós precisamos entender isso, queridos, e é isso que nós iremos estudar hoje, para a honra e glória de Deus. Ele assumiu a humanidade, Jesus Cristo, e se tornou o pai desta família divina humana. E ele se tornou o pai ao se unir desta forma à humanidade. E a carne que ele assumiu e na qual ele habitou era a nossa carne. E nós estávamos lá nele, e ele em nós. Assim como Levi estava lá em Abraão, e assim como o que Abraão fez, Levi fez em Abraão, então o que Jesus Cristo na carne fez, nós fizemos nele. E esta é a verdade mais gloriosa do cristianismo, é o próprio cristianismo, é a própria vida do cristianismo, o coração, o cerne do cristianismo. Ele tomou nossa carne, ele tomou nossa humanidade. Nossa humanidade foi encontrada nele. E o que ele fez, a humanidade fez nele. Queridos, olha o que é interessante.
Nós, por termos pecados, nós merecíamos a morte. Nós merecíamos carregar os nossos pecados e morrer na cruz do Calvário com os nossos pecados. Mas a Bíblia nos dá a garantia, Paulo diz assim, ó, nós já morremos com Cristo. Ou seja, o que o pecador merecia, ele fez em Cristo. Então, quando Cristo estava morrendo na cruz do Calvário e levando os nossos pecados, Deus não apenas olhava Cristo ali pagando pelos seus pecados, mas ele olhava toda a humanidade pagando pelos seus pecados em Cristo. Nós estávamos em Cristo na cruz do Calvário pagando pelos nossos pecados. É por isso que o apóstolo Paulo diz que nós fomos crucificados com Cristo. Porque Cristo estava em mim, em você. Deus olhava a humanidade nele, da mesma forma como Deus olhava a humanidade em Adão. Deus via cada ser, cada pessoa da humanidade em Jesus Cristo. Nós estávamos lá nele. Nós estávamos participando de tudo o que Deus... Quando Deus ungiu Jesus com óleo de alegria, Deus estava ungindo eu e você. Queridos, isso é lindo demais. Quando Deus estava ungindo Cristo, Deus estava ungindo a humanidade. Quando Deus, quando Deus estava colocando no coração de Jesus, quando Deus estava colocando no coração de Jesus a inimizade contra o pecado, Deus estava colocando no meu e no teu coração. A inimizade contra o pecado. O que ele fez, a humanidade fez. Agora, vamos desfrutar dessas bênçãos. Vamos entrar mais profundo ainda. Vamos seguir o desenvolvimento dessa ideia mais adiante. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, Efésios 1, verso 3. Ou seja, a Bíblia diz que nós somos abençoados com toda sorte de bênção. Ou seja, quando ele colocou todas essas bênçãos espirituais sobre Cristo, quando ele estava aqui na terra, ele colocou essas bênçãos sobre nós. Porque ele se fez carne e habitou em nós. Não entre nós, mas em nós, a versão original. É em nós, ele habitou em nós. E nós estávamos lá nele. E o tempo em que fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais em Cristo foi quando essas bênçãos foram colocadas sobre Jesus Cristo, que habitou em nós. E a única pergunta para nós é, nós desfrutamos dessas bênçãos que Deus colocou sobre Cristo e que ao colocar sobre Cristo ele estava colocando sobre nós? Nós desfrutamos dessas bênçãos que ele nos deu em Cristo? Nós já recebemos essas bênçãos? É direito meu, é direito teu. Custou tudo para o Pai nos dar essas bênçãos. Nós estamos recebendo essas bênçãos, é de graça. Foi feito em Cristo, assim como nós recebemos o pecado de graça de Adão, uma natureza pecaminosa de graça, sem nenhum esforço de nossa parte, essas bênçãos são recebidas gratuitamente, queridos. Essas bênçãos são recebidas, nós precisamos acreditar nessas promessas. Essas bênçãos é colocada sobre nós, porque já foi colocada sobre Cristo. E quando estava sendo colocada sobre Jesus Cristo, Deus estava vendo toda a família da terra lá recebendo as bênçãos. Deus estava vendo todo mundo, queridos, recebendo a bênção. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 32, 33, está escrito: não devemos estar ansiosos acerca do que Cristo e Deus pensa de nós, mas do que Deus pensa de Cristo, nosso substituto. Vós sois aceitos no amado. Nós não somos aceitos em nós mesmos. Nós somos aceitos no amado. Ou seja, nós somos aceitos no Senhor Jesus Cristo. Na verdade, nós já fomos aceitos. Porque enquanto o Pai estava aceitando Jesus, ele estava aceitando toda a humanidade que se tinha perdido. Então, nós não deveríamos estar ansiosos, olhando para nós mesmos e dizendo, será que eu estou aceito diante de Deus? Não! Não faça isso. Você já foi aceito em Cristo. Você precisa apenas agradecer a Deus, porque você já foi aceito em Jesus Cristo. Não fique ansioso acerca do que Deus e Cristo pensa de você, mas do que Deus pensa de Cristo, nosso substituto, nossa vida.
Então, tudo que Cristo fez, nós fizemos. Olha o que a serva do Senhor diz. Fé pela qual eu vivo, página 110, está escrito. A história da vida cotidiana de Jesus é o registro exato do cumprimento do propósito de Deus para com o homem. Ou seja, a história da vida do nosso Senhor Jesus Cristo, toda a vida de Jesus, toda aquela vida de justiça, de santidade, Deus olhou ali, cada um de nós vivendo aquela vida. Deus olhou eu e você lá em Cristo. Então, toda aquela história cotidiana, rotineira, diária de Jesus, é o registro exato do cumprimento do propósito de Deus para com o homem, para com a humanidade. A humanidade estava lá, queridos. Nós precisamos entender isso. Outro versículo. Conforme ele nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Quando ele escolheu a Jesus Cristo, ele nos escolheu em Jesus. E nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo em Cristo. Não você e eu como indivíduos escolhidos acima de outros indivíduos. E nossa salvação pessoalmente assegurada como distinta de outros. Mas todos nele foram escolhidos. Todos. Ele nos elegeu. Deus nos escolheu nele. O que é nele? Em Cristo. O que estava acontecendo nele, nós estávamos participando. Então, quando Deus escolheu Cristo, ele escolheu cada um de nós. A humanidade estava em Cristo. A humanidade estava sendo escolhida em Cristo. E nossa salvação pessoalmente assegurada como distinta de outros, mas todos nele foram escolhidos. Todos nele foram escolhidos. Cada membro desta família divina foi escolhida quando ele foi escolhido. Porque nós estávamos em Cristo. Porque ele se fez carne e habitou em nós. 6º verso, Efésios capítulo 6. Para louvor da glória da sua graça, pelo qual nos fez aceitos no amado. E quando o pai disse ao seu filho, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, ele disse as mesmas palavras a cada filho desta família divina humana. Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Nele me comprazo. E Jesus foi aceito, então nós somos aceitos nele. Somos aceitos por causa de qualquer coisa que somos ou fomos ou podemos ser? Não. Mas fomos aceitos nele, no amado. É assim, nele aceito. Olha o que a serva do Senhor diz. Fé pela qual vivo, página 141. E as palavras dirigidas a Jesus no Jordão abrangem a humanidade toda. Ou seja, quando Jesus Cristo disse lá no Jordão, este é o meu filho amado em quem me comprazo, quem estava lá em Cristo? Toda a humanidade. Vou repetir novamente. Quando Deus olhou para Adão, ele viu toda a humanidade. Quando Deus olhou para o segundo Adão, toda a humanidade estava no segundo Adão. No primeiro Adão, toda a humanidade se perdeu. No segundo Adão, toda a humanidade se salvou. Queridos, vamos entender isso porque isso é muito profundo. Nós estávamos lá no Rio Jordão, em Cristo Jesus. Quando Deus falou para Jesus, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, Deus estava falando para mim e para você. Deus estava dizendo, é este o meu filho amado. Você foi aceito nele, não em si mesmo. Não é pelos seus pecados, não é pelos seus méritos, mas você foi aceito nele. Deus falou a Jesus como nosso representante. Ou seja, aquilo que aconteceu lá, ele era o nosso representante. Com todos os nossos pecados e fraquezas, não somos rejeitados como indignos. Deus nos fez agradáveis a si no amado. Fora de Cristo, nós não somos aceitos. Mas nós somos aceitos nele, nós já fomos aceitos nele. Então é em Cristo que nós somos aceitos. Precisamos entender isso. A glória que repousou sobre Cristo é um penhor do amor de Deus para conosco. Seu amor circundou o homem e atingiu o mais alto céu. A luz que se projetou das portas abertas sobre a cabeça do nosso Salvador incidirá sobre nós ao pedirmos auxílio para resistir à tentação.
A voz que falou a Cristo diz a todo crente: este é o meu filho amado. Diz a mim, diz a você, diz a todas as pessoas deste mundo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Nós estávamos lá, em Cristo Jesus. Quando Deus estava proferindo essas palavras, Deus estava proferindo para mim e para você. Está escrito: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Ou seja, Roberto, ou seja, irmãos, nós fomos criados em Jesus Cristo. Então, nós já fomos criados em Jesus Cristo. Então, quando Cristo estava desenvolvendo, sendo criado, sendo gerado, crescendo em graça e sabedoria, ali era o nosso caráter, ali era a nossa vida, ali era a nossa justiça, que iria nos dar o passaporte para o céu. Então, o plano original de Deus, qual era o plano original de Deus? Façamos o homem conforme a nossa imagem e segundo a nossa semelhança. Esse plano foi frustrado em Adão, mas em Cristo Jesus esse plano foi redimido. Esse plano que Deus pretendia, fez em Adão, e que ele falhou e frustrou ali os planos de Deus, agora em Cristo Jesus esse plano retoma novamente. Ou seja, o propósito de Deus para o homem antes da queda, em Cristo Jesus, foi retomado o propósito de Deus. Então a gente foi criado em Cristo, nós somos criados em Cristo, da mesma forma como nós fomos em Adão criado em verdadeira justiça e santidade. Quando Deus estava criando Adão, Deus estava criando toda a humanidade. É por isso que Adão é o pai da humanidade. Estava criando toda a humanidade em justiça e santidade. Então, quando Jesus Cristo veio, ele criou eu e você em Cristo. Nós somos criados em Cristo, é nele. Nós somos criados nele, em verdadeira justiça e santidade. Quando o novo homem, o homem divino e humano, o homem Cristo Jesus foi criado, fomos criados nele. Todos os membros desta família divina e humana foram criados nele. Porque somos feitura sua, criadas em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Efésios 2:10. Quando ele preparou as boas obras nas quais devemos andar, bem, em Cristo ele preparou essas obras. O que devemos fazer? Andar nas obras que Deus antes preparou para que andássemos nelas. Assim diz as Escrituras em 1 João 2,6. Aquele que diz que permanece nele também deve andar como ele andou. Não tanto como uma obrigação, mas como uma consequência. Por quê? Na medida em que Deus preparou de antemão as boas obras para que andássemos nelas, porque aquele que diz que permanece nele deve andar assim como ele andou, não como uma obrigação, mas como uma consequência. Deve andar assim como ele andou, porque ele está nele. Ou seja, quando você permanecer em Cristo, você vai andar como Cristo andava. Você vai viver as obras de Cristo. Você vai fazer as obras de Jesus. Mas será uma consequência de estar nele. Ele vai vir, o que ele fez há 2.000 anos atrás, o que ele assegurou para nós, ele está dizendo para mim e para você: olha, há 2.000 anos atrás eu vivi a sua vida perfeita. Se você permitir, eu te mostrei que eu posso viver uma vida sem pecado. Eu te mostrei que eu posso viver uma vida sem ser impaciente. Eu te mostrei que eu posso viver uma vida onde eu recebia injustiça e não tratava com injustiça. Então, há 2.000 anos atrás, eu vivi a tua vida perfeita. Agora, permita-me viver a vida perfeita que eu te mostrei. Eu te dei a garantia. Mesmo que tu não tenha fé, eu te mostrei para você ver e exercitar a tua fé, que eu já fiz tudo. Agora eu quero fazer em você. Porque quando eu fiz aquilo, eu fiz sem a sua permissão. Agora eu quero fazer com a sua permissão. Eu quero habitar, eu quero morar dentro de você. Eu quero mostrar para você que a vida que eu vim viver aqui há 2.000 anos atrás, que era a sua vida, eu vivi ela perfeitamente. Agora me deixa, meu filho, eu estou batendo na tua porta desesperadamente para viver essa vida dentro de você. Então, a Bíblia diz que aquele que permanece nele também deve andar. Esse também não é uma ordem, mas esse também é uma consequência. Porque se você permanece nele, você anda como ele andou. Agora, se você não anda como ele andou, você não está em Cristo. Certo? Então, lemos em Colossenses, capítulo 2, verso 6.
Como, pois, recebestes a Cristo Jesus, o Senhor continue a viver nele. Então, da mesma forma, da mesma maneira que nós recebemos a Jesus Cristo, nós deveremos permanecer nele. Deveremos viver nele. Nele. Agora somos feituras criadas em Cristo Jesus para as boas obras. E como andaremos nessas boas obras que ele preparou para que andássemos? Bem, estando nele, andando nele. Vamos ler Efésios 2:6. E eu lerei a tradução da versão siriânica da cláusula que desejo especialmente enfatizar. E nos ressuscitou juntamente com Cristo. E o 5º versículo mostra que é juntamente com Cristo, porque diz: nos vivificou juntamente com Cristo, e nos ressuscitou juntamente com Cristo, e nos assentou com ele no céu em Jesus, o Messias. Ele nos assentou no céu em Jesus, o Messias. Ele se fez carne e habitou em nós, e com essa mesma carne da humanidade ele foi para o céu. Queridos, alguns representam, algumas pessoas que creem na justificação forense, que não acreditam na justificação legal, que não acreditam na verdade da justificação, que Cristo é a nossa justiça, a nossa santidade, não apenas fora de nós, mas em nós, porque alguns pastores, alguns líderes creem que ele fez tudo isso. Mas isso tudo ficou no passado. Mas nós temos aqui 3 processos da salvação: a justificação, a santificação e a glorificação. Então, ele fez lá, mas ele quer fazer aqui em nós também. Então, as pessoas que creem na justificação forense creem que ele apenas fez e que ele não faz mais no homem. Isso é totalmente tirar o plano da salvação da sua lógica devida. Então, o que eles alegam? Eles alegam que existe 3 pessoas lá no céu. Como assim 3 pessoas lá no céu? Existe Cristo, o homem e Deus. Mas na verdade não, queridos. Existe apenas um homem diante de Deus, que é Cristo Jesus. E nós estamos lá nele, Roberto. E todos os irmãos, nós estamos lá nele, em Cristo. Se Cristo habitou na nossa carne, ele levou a nossa carne para onde? Para lá. A humanidade está em Cristo lá no céu. Olha que interessante. A humanidade está em Cristo lá no santuário. Então, existe apenas um homem diante de Cristo. E esse homem é Cristo e nós estamos lá nele. O Pai já nos olha em Cristo lá. Amém. Então, assim que ele foi assunto ao céu e se assentou à direita do trono da majestade, quando ele foi para o céu, nós fomos nele. Nós fomos em Cristo Jesus. Isso é lindo demais. Quando ele estava sentado à direita do trono da majestade, nas alturas, nós estávamos sentados lá nele. É por isso que a Bíblia diz, né, que nós, né, em Efésios, que nós fomos assentados nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Certo? Nós fomos assentados nos lugares celestiais, nele, em Cristo Jesus. Nossa carne, a humanidade está no céu. Nossa humanidade, nossa carne estava lá. E estamos sentados lá nele. Porque ele é o pai desta família. E porque todo filho está nele, assim como Levi estava em Abraão. E quando Abraão pagou dízimos, Levi pagou dízimos nele, embora ele ainda não fosse nascido. E quando Jesus Cristo foi para o céu, cada filho seu foi para lá nele. Quando ele tomou o seu assento à direita do trono da majestade nas alturas, cada filho estava sentado ali nele, graças ao Senhor. Amém, queridos? Isso é muito profundo. Ele reuniu em si toda a humanidade e convidou o Pai a tratá-lo como representante da humanidade. E então o que ele fez, nós fizemos nele. E estamos recebendo os benefícios disso. O que fizemos, ele não fez, mas ele foi tratado como se o tivesse feito. Ele recebeu os benefícios disso, trocando completamente de lugar conosco. Esse foi o amor de Deus em Cristo. Queridos, vamos enxergar isso aqui de uma ótica. Vamos dar o zoom. Vamos dissecar esse texto aqui agora, em nome de Jesus. Olha, a Bíblia diz que Jesus Cristo se fez pecado. O que é pecado? A transgressão da lei. A Bíblia diz em Hebreus que ele odiou o pecado, ou seja, ele se fez aquilo que ele mais odiava. Então, quando nós cometemos algum pecado, como é que foi que aconteceu essa troca? Olha como foi que aconteceu de forma prática. Ellen White diz que na cruz do Calvário, todos os pecados, todos os maus pensamentos dos homens, todos os maus atos dos homens
foram assediados, assediaram a mente de Jesus. Pensa aí no pior pecado. Pensa aí no pior pecado que tem, que o homem já fez, que o homem pode fazer. Queridos, o que eu vou falar agora, não se escandalizem. Vocês precisam ter maturidade para entender isso, porque vocês podem me entender mal. E isso aconteceu, porque se isso não tivesse acontecido, não existiria perdão para os piores pecados, os pecados mais hediondos que existem. Cristo já pagou por todos eles. Agora, olha o que é interessante. O que foi que aconteceu? Quando um homem comete algum pecado hediondo, a Bíblia diz que Cristo faz uma troca. Cristo dá a justiça dele, a justiça perfeita, e em troca disso, ele recebe a culpa como se ele tivesse feito aquilo. Agora imagine um ser perfeito, um ser justo, um ser que nunca cometeu pecado. Ele se responsabiliza e pede para toda a humanidade ver, porque quando ele morre ali na cruz, ele está pedindo para toda a humanidade ver que ele carregou toda a nossa culpa, ou seja, ele foi culpado em nosso lugar. Ele foi culpado de todos os pecados. Sabe aqueles pecados mais hediondos de todo o universo, de todo o mundo? Ele se colocou como culpado daqueles pecados. Ele fez uma troca. Ele fez uma troca, ele trocou o nosso lugar. Ele pegou os nossos pecados, ele disse assim, ó, eu vou carregar os teus pecados. Quando aquele homem cometeu aquele pecado, quando alguém mata alguém, Cristo é contado como se ele tivesse matado aquela pessoa. E em troca disso, ele dá os benefícios de sua graça. Queridos, isso é muito profundo. Eu não vou me aprofundar tanto porque eu posso escandalizar vocês. Eu queria poder falar coisas mais profundas, mas talvez algumas pessoas não vão se escandalizar com isso. Mas foi uma troca perfeita, queridos, que ele fez. Perfeita para nós. Perfeita para nós. Ele foi contado com os transgressores. Sabe o que é isso? É como se você passasse no jornal e fosse contada. Você, mulher. Já pensou você ser contada como uma prostituta e ficar calada e não ser prostituta e as pessoas olharem você como uma prostituta? Isso nem se compara ao que aconteceu com Cristo Jesus. Então vamos retomar o nosso estudo. Então, queridos, Cristo já pagou a culpa. Cristo já fez tudo por nós. Nós precisamos receber os benefícios dessa graça, desse tão grande sacrifício que Jesus Cristo fez por cada um de nós. Romanos capítulo 6, verso 6. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi, queridos, não será, já foi crucificado com Cristo. Então, quando Cristo estava sendo crucificado, nosso velho homem, a nossa natureza carnal, essa natureza diabólica, ela foi crucificada lá, está escrito, sabendo que o nosso homem foi crucificado com ele. O nosso velho homem com aquelas paixões, aqueles pensamentos miseráveis, aqueles pensamentos desgraçados que a Bíblia diz que nós temos, estavam lá em Cristo. Estavam lá em Cristo e nós estávamos lá pagando essa dívida. O nosso velho homem foi crucificado lá. Ele recebeu a morte e a morte que Jesus morreu foi a morte eterna. Ou seja, o nosso velho homem já recebeu a morte eterna. Nós precisamos crer nisso, nós precisamos aceitar isso como uma verdade. Não porque eu diga, mas porque a palavra de Deus coloca. Está escrito, nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito. Para que não sirvamos mais ao pecado. Porque aquele que morreu está justificado do pecado e nós já morremos em Cristo. Mas se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. 10º versículo. Porque quanto à morte que ele morreu, nós morremos com ele, morreu para o pecado de uma vez. Mas quanto à vida que ele vive, vive para Deus. Assim também vós consideráveis mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo. Ele morreu, nós morremos com ele. Então, queridos, olha, tu já foi morto em Cristo, 2 Coríntios capítulo 5, verso 14. Tu já foi sepultado em Cristo. O que tu merecia era isso aqui, ó, morte, sepultamento, crucificação, sofrer. Tu já fez tudo isso em Jesus. O que o homem merecia como consequência foi feito, ele fez em Cristo. Tu já foi sepultado, Romanos 6, 4. Já fomos crucificados, Romanos 6, 6. Já fomos ressuscitados, Colossenses 3, 1. E tu já sofreu. Se o homem, por exemplo, o estrupador, o que é que o estrupador merece? O estrupador merece morrer da pior forma que tem. Então, como é que a gente
precisa matar o estrupador. Vamos matar ele? Vamos pegar, furar o crânio dele, arrancar os couros dele, crucificar ele, entendeu? Matar ele da pior forma. Deus já pagou por ele. Deus já fez isso por ele. Deus já fez lá. Ele já fez em Cristo. Ele precisa receber os benefícios da graça e tem perdão para ele, viu, querido? Então, quando a gente coloca esses pecados hediondos, a gente pensa que não tem perdão porque o nosso pensamento, a nossa mente é carnal. A nossa mente não é a mente de Cristo, infelizmente ainda. Infelizmente. Então, queridos, tu já sofreu, tu já morreu, tu já foi ressuscitado, certo? Nós já fizemos tudo isso em Cristo. Queridos, eu fico muito feliz de saber disso tudo. Isso me dá muita felicidade, muita alegria de saber que eu já fiz isso tudo em Cristo. Esta foi a posição da raça humana depois que o homem se divorciou de Deus pela transgressão. Então, que ele não tinha mais direito. Olha o que a Ellen White diz, olha aqui, ó. Ele, o homem, não tinha mais direito a uma inspiração de ar, a um raio de luz, a uma partícula de alimento. Se você come, é porque você vive numa atmosfera de graça. Se você respira, é porque você vive em uma atmosfera de graça. Se você vê a luz do sol, se você recebe a luz do sol, é porque você está em uma atmosfera de graça. É Deus dizendo, meu filho, eu já te salvei, você não merecia isso. Você não merecia nenhum pão estampado, nem uma partícula de alimento. O homem merecia. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho para que sofresse a penalidade da transgressão. Nós sofremos em Cristo Jesus. 2 Coríntios capítulo 5, verso 14, expressa a mesma ideia e traz claramente na versão revisada. Porque o amor de Cristo nos constrange. Porque julgamos assim que um morreu por todos, logo todos morreram. Está aqui. Hebreus 2:9, o que nós estamos fazendo, o que nós estamos falando, que nós morremos em Cristo, está aqui, ó. Não é uma heresia, Davi. Não, é a Bíblia. Olha aqui o que a Bíblia diz, Hebreus 2:9. Porque julgamos assim, que um morreu, que em Cristo? Ele morreu por todos, logo todos morreram. Todos morreram. A nossa natureza carnal morreu lá em Cristo. Mas isso precisa virar uma realidade em nossa vida. Nós precisamos aceitar isso. E ele está disposto a nos dar, já nos deu. O que nos falta é aceitarmos isso como verdade. Porque é difícil nós entendermos isso. A nossa mente foi tão cauterizada no capitalismo que é difícil entendermos que a salvação é de graça. Existe a parte do homem, claro. É óbvio que existe a nossa parte. Mas a nossa parte é receber a Jesus todos os dias. E ele vai viver aquela vida em nós. A gente não tem que se importar com as nossas boas e melhores obras. Nós precisamos nos importar com Jesus Cristo, porque as nossas obras é um trapo imundo. É você diariamente se perguntar, estou eu em Cristo? Porque se você estiver em Cristo, você vai viver como ele viveu. A fé vai impulsionar você a fazer as obras de Cristo. A fé vai impulsionar você a escolher aquilo que é correto. A fé vai impulsionar você a obedecer em Cristo Jesus. Cristo Jesus vai obedecer em você. Pela fé, Efésios capítulo 3, verso 17. Pela fé, Cristo habita em vosso coração. Amém, queridos? Vamos dar continuidade. Amém. Mas Amém. vemos Jesus, que foi feito um pouco menor que os anjos para o sofrimento da morte, coroados de glória e honra, para que ele, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Como ele poderia provar a morte por todo homem? Porque todo homem estava nele. Porque ele vestiu sua divindade com a humanidade. Porque a humanidade estava toda centrada nele. Observe quantas maneiras isso é abordado nas Escrituras. Ele foi tentado em todos os pontos como nós. As tentações da humanidade se encontraram nele. Então, Roberto, todas as tentações que tu tem foram encontradas nele. Ele já venceu. Amém? Todas as tentações que eu tenho, ele já mostrou para mim há 12 anos atrás. Meu filho, eu já venci tudo isso aí. Eu já venci todas as tuas tentações. Me receba, deixa eu viver em você, que eu quero vencer agora em você. Porque eu já te mostrei há 12 minutos atrás que eu já venci por você. Agora eu quero viver, eu quero vencer em você. Porque eu já venci.
Porque todas as tuas tentações vieram sobre mim. Entendeu? Vieram sobre mim, eu já venci. E nós lá, queridos, quando ele estava vencendo a impaciência, a raiva, que são tendências, tentações que nós temos, nós estávamos nele vencendo esses pecados. Ou seja, eu e você já vencemos em Cristo. Nós já vencemos lá nele. Agora, queridos, ele já mostrou que nós, nele, já fizemos isso. Agora ele quer vir morar em nós e fazer isso se tornar uma realidade novamente. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um para o seu próprio caminho. Nos desviávamos e Jeová fez cair sobre ele o castigo de todos nós. Aí é 53:6. Tradução do Dr. Young. Tudo se encontrou nele. Fez dele pecado. Não pecador, mas fez dele pecado por nós, que não conheceu o pecado. Ele levou tudo, ele carregou todos os nossos pecados. Veja isso. Neste mesmo capítulo 53 de Isaías, versículo 4. Certamente ele tomou nossas dores. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Por quê? Porque a nossa humanidade levou essas pisaduras e nós a recebemos nele. Nós a recebemos nele. Veja como esse pensamento é ainda mais relevado em Romanos capítulo 7, verso 4. Portanto, meus irmãos, também fostes mortos para a lei. Por meio do corpo de Cristo, fostes mortos. Observe a forma de expressão, fortes mortos. Ela se refere a um ponto definido do tempo passado, quando tudo isso aconteceu. Agora observe mais sobre essa ideia. Hebreus 10:5. Por isso, então a gente percebe que tudo está no passado. Fostes mortos, certo? Nós fomos mortos em Jesus. Tem também aquele texto que é muito conhecido, que se encontra no livro de João, que a palavra de Deus diz: jovens, vocês são fortes e já vencestes o maligno. Então, antes mesmo de eu nascer, isso aqui já era uma realidade. No ventre da minha mãe, eu já era um vencedor em Cristo. No ventre da minha mãe, eu já estava salvo em Cristo. No ventre da minha mãe, eu já desfrutava das bênçãos em Cristo. Então, queridos, antes mesmo de eu e você nascer, nós já morremos em Cristo. Nós já fomos sepultados em Cristo. E é interessante que a gente não apenas morreu, mas a gente foi sepultado. O nosso corpo não ficou aquém, a gente foi sepultado, nos enterraram. Certo? Fizeram isso por nós também. Então, nós já vencemos, porque a Bíblia diz, já vencestes o maligno passado. Né? Agora, observe mais sobre essa ideia, Hebreus 10:5. Por isso, quando ele entra no mundo, diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Imagem, tu me adaptastes. Versão siriânica, tu me vestistes de um corpo. Ele se fez carne e habitou em nós. Então éramos o corpo, e ele nos vestiu para que pudéssemos nos revertir dele. Porque as Escrituras dizem, revertivos do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a Bíblia diz que nós precisamos nos vestir de Jesus Cristo. Então, se Cristo veio e habitou em nós, então quando ele veio aqui na terra, ele habitou em quem? Em nós, como diz as Escrituras Sagradas. Então, quem era o corpo para que o vertido de justiça de Cristo fosse tecido? O meu e o teu corpo. Por isso que a Bíblia diz, e corpo me preparaste. Ou seja, tu me vertistes de um corpo. Então, nós éramos o corpo de Cristo. E ele nos revertiu, ele nos vestiu com a sua justiça em nosso corpo. Nós éramos o corpo de Jesus. O corpo que foi preparado foi o meu e o teu corpo, para ele nos vestir. Mas nunca poderíamos tê-lo vestido se ele nos tivesse vestido primeiro. Mas Hebreus 10:10, revisada, diz, pela qual vontade fomos santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Agora, como foi possível que fôssemos feitos mortos para a lei através do corpo de Cristo? Porque ele foi vestido com o corpo. Ele foi feito carne e habitou em nós. E nós estávamos lá nele.
E aquele corpo da carne era um corpo de carne pecaminosa, Romanos 8:3. Então podemos ter certeza de que era como o nosso. Então, quando ele foi oferecido, ele pagou a penalidade da lei. Mas aquele corpo era a nossa carne. E nós estávamos lá nele. E pela oferta do corpo de Cristo, nos tornamos mortos para a lei através daquele corpo, porque a humanidade na qual a divindade estava consagrada, estava pagando o preço. A divindade e a humanidade foram unidas no corpo de Cristo. E a penalidade foi paga. Tu fizestes cair sobre ele o castigo de todos nós. E estávamos todos nós lá nele recebendo o castigo. Então, nos tornamos mortos para a lei. Fomos feitos mortos para a lei em um ponto definido no tempo passado. Fomos feitos mortos para a lei através do corpo de Cristo Jesus. Porque aquele que morreu é justificado do pecado. O salário do pecado é a morte. Quando alguém morre, ele paga a penalidade. Nós já fizemos isso em Cristo, porque nós já morremos. Se um morre, como diz Hebreus, logo todos morreram. Então, aquele que morreu é justificado do pecado e toda escolha conosco está aqui. Preferimos morrer por nós mesmos? Nós estávamos lá nele, recebemos a punição e pagamos a penalidade. Devemos nos valer deste fato? Ou preferimos pagar a dívida nós mesmos e morrer nós mesmos separados dele? Podemos fazer isso, mas aquele que morreu é justificado do pecado. O 8º versículo diz: mas se morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Então, se aceitarmos esse fato e o tornarmos nosso, que morremos com ele, que morremos nele, é assim que recebemos a vida nele e por meio dele. Eu vou ler aqui alguns textos, porque nós temos ainda alguns textos para ser lidos. Então, eu vou passar... Não, esse aqui é interessante. Então, vamos lá. Não sei quantos minutos eu ainda tenho, mas vamos dar continuidade. Leia esta mesma ideia em Gálatas 2:20. Né? Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo, viva na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Eu li essa mesma ideia em Colossenses 2:11, versão revisada. Agora, vamos ler isso aqui, ó. Colossenses 2:11. Em quem também fortes circuncidados. Ou seja, nós fomos circuncidados em Cristo. Não feita por mão, despojado do corpo da carne. Mas nós fomos circuncidados na circuncisão de Cristo, em quem também fostes circuncidados. Você não vê isso, você não vê esta ideia que tudo o que ele fez nós fizemos nele? Tudo, queridos, a Bíblia vai dizer, nós fizemos nele, foi nele. Quando ele estava sendo circuncidado, né, no despojar do corpo, nós estávamos sendo... quando ele estava esvaziando de si mesmo, nós estávamos nele. Nossa salvação, Ellen White fala, foi completamente operada em Cristo Jesus. Estávamos nele, sim. Assim que entramos na família, nos valemos de todos os direitos e privilégios da família. Agora é importante notarmos que nós precisamos, queridos, para desfrutarmos de todas essas bênçãos, nós já desfrutamos dessas bênçãos, mas para que essas bênçãos se tornem ainda de forma mais vívida em nossas vidas, nós precisamos buscar estar nele. Porque nós temos todos os direitos dessas bênçãos. Nós estamos herdando isso. Então, nós somos herdeiros de Jesus Cristo. Nós herdamos, assim como nós herdamos dos nossos pais, um caráter defeituoso, imperfeito, nós herdamos de Jesus justiça e santidade. Nós herdamos. Assim que entramos na família, entramos em posse de tudo que o pai da família fez. É fracamente ilustrado quando as crianças nascem na família terrena. Elas têm certos direitos em tudo que o pai fez, apresentados por sua propriedade. A criança tem certos direitos e reivindicações, e a lei os reconhece. É uma ilustração fraca, e ainda assim está na linha de pensamento. Que quando nascemos na família divina humana e nos tornamos realmente nele, por nossa própria escolha, não é simplesmente verdade que temos direito a certas coisas que ele tem e fez, mas tudo que ele fez e tudo que ele tem pertence a cada membro da família. É de se admirar que o apóstolo João tenha rompido e dito: veja com grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Então, como filhos e como membros da família, tudo que ele fez é nosso.
Tudo que ele tem é nosso. Tudo vem a nós assim que nascemos na família, assim que nos tornamos filhos de Deus. A próxima questão que surge é: mas e quanto à experiência cristã em qualquer base como esta? Está tudo nele. Se fizermos, é nele. Se nos esforçarmos, é nele. Está tudo nele. E a experiência cristã pode ser resumida nisto. O que fizemos nele, então, sem nenhuma escolha de nossa parte, há 2.000 anos atrás, ele deve fazer agora em nós por nossa escolha. Então, teremos bastante experiência cristã do tipo certo. Tudo isso que fizemos nele foi sem nossa escolha ou consentimento. Sem nos perguntar se gostaríamos que fosse feito. Ele veio e, tomando a nossa carne e habitando em nós, ele fez isso em nós. E nós fizemos isso nele, sem nem mesmo pedir, sem nenhuma escolha, assim como nós erramos em Adão, sem escolhermos e sem pedir. Sem nenhum esforço de nossa parte. Agora, o desejo dele é que o que foi feito nele, sem qualquer escolha ou vontade de nossa parte, ele faça agora em nós, por nossa escolha e por nossa vontade. E nossa escolha deve ser exercida o tempo todo neste ponto. Devo permanecer nele? Devo continuar a escolhê-lo e estar nele? Essa é a experiência cristã. Essa é a experiência representada pelo apóstolo Paulo em sua carta aos Gálatas, primeiro capítulo, versículo 15 e 16. Mas quando aprove a Deus, que me separou desde o ventre da minha mãe, e me chamou pela sua graça, revelar o seu Filho em mim. Agora ele quer ser revelado em mim e em você. Ele quer ser revelado na minha e na tua vida. Então, nós fomos chamados desde o ventre da nossa mãe, nós somos escolhidos nele, aceitos nele, para que ele seja revelado em nós. Mas a nossa vontade, a nossa escolha, o nosso esforço diário é escolhê-lo, é estar nele, é permanecer nele. E ele fará em nós aquilo que ele fez em nós, sem nenhum consentimento, ele fará em nós com o nosso consentimento. Queridos, Isaías capítulo 54, verso 2, resume tudo isso aqui que nós estamos falando. O que mais se podia fazer ainda mais pela minha vinha que eu não tenho oferecido? Mateus 24, Mateus 22, verso 4. Uma vez mais mandou outros servos com esta ordem: dizei aos que forem convidados que lhes preparai meu banquete. Os meus bois e os meus novilhos gordos foram abatidos e tudo já está pronto. Essa foi a mensagem de 88, queridos. Tudo já estava pronto. Em Cristo Jesus, toda a nossa vida, toda a nossa justiça, fomos mortos nele, tudo já foi feito. Então tudo já está preparado. Nós precisamos aceitar essa mensagem. Eu fico tão triste ao ver os meus irmãos vivendo as mesmas vidas, não aceitando o poder que existe nessa mensagem. Essa mensagem é uma mensagem que te liberta. Mesmo que você esteja no mais obscuro pecado, é lá que Jesus Cristo quer te salvar. Está escrito também em Romanos capítulo 15, verso 8. Eu vou ler nessa minha versão aqui, a Almeida Corrigida Fiel. Romanos capítulo 15, verso 18, está escrito: porque não ousarei dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito. Ele fez tudo por mim. Tudo, queridos, foi feito em Jesus Cristo. E nós precisamos aceitar isso como um dom gratuito. Precisamos permanecer em Cristo. Precisamos estar em Cristo, porque todos esses benefícios estão em Jesus Cristo. E nós precisamos, queridos, desfrutar desta grandiosa misericórdia, graça e verdade. Que o Papai do Céu possa nos conceder a sua graça, o seu amor, a sua paz e a sua misericórdia. Em nome de Jesus. Vamos fazer uma oração. Em nome de Jesus. Querido Deus, nós te damos graças, Senhor, pela tão grande salvação que foi operada em nós. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é maravilhoso. Nós te damos graças, Senhor, pelo teu grande amor, por tudo que fizemos em ti. Obrigado por ter falado poderosamente ao nosso coração nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém.